vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande, abençoarei os que te abençoarem, engrandecerei o nome. Se tu uma, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Até aqui, fecha os olhos. Peça para o Espírito Santo continuar ministrando o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos esse tempo na tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, pela multiforme que o Senhor se manifesta no nosso meio. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos teus milagres, pela tua cura, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença neste lugar. Eu levo cativo em submissão a ti, Senhor, a minha alma, meu desejo, minha vontade, meu conhecimento. Teu Espírito Santo tenha liberdade, somente o teu Espírito Santo. Ministra, Senhor, os nossos corações. Tira, Senhor, todo roubo da mente, toda ação de espíritos mentirosos, querendo trazer bloqueio, roubando a palavra, todo valente, toda atrapalhação, toda sonolência, nós amarramos e lançamos no abismo, na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, de tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Pode se assentar. Nós vemos aqui a história de Abraão. Começa com Deus falando com ele. Ele ouve Deus falando com ele. Disse o Senhor a Abraão, ele ouve. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ouve. De um homem que começa a ouvir a voz de Deus, esse sai da terra, esse sai da parentela, significa o quê? Sair, andar, começar em direção daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Esse início, você pode ver que se assemelha muito com aquilo que é a nossa caminhada. Nós ouvimos a voz de Deus ardendo no coração e nós começamos a entregar a nossa vida para Jesus. A gente começa a sair do lugar de conforto, a gente começa a sair do lugar de acomodação e começa a se adequar àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E essa palavra sair em hebraico significa mover, andar, modo de vida, liderar, é tudo que Abraão viveu ao longo da caminhada dele. Muitas vezes no início da tua caminhada, você ouvia a voz de Deus mais do que você ouve hoje. Não pode parar de ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Abraão, ele ouviu a voz de Deus e não só ouviu, mas como ele obedeceu a voz de Deus. Ele obedeceu a direção que Deus entregou para ele. O problema é que a gente não entende que precisa obedecer a direção que Deus te entregou. Só ouvir não basta. Esse ouvir, ele vem de obedecer. O sucesso da vida de Abraão estava em obedecer aquilo que o Senhor designou. Se Abraão tivesse ficado, ouvir a voz de Deus, legal a experiência que eu tive, mas ficado no meio da casa, no meio da parentela dele, ele não teria vivido o milagre. Ele não teria ido para Canaã. Ele não teria desfrutado da terra da promessa. Não é mais tempo de você ficar parado no lugar das suas dores. É tempo de levantar e andar na direção que Deus te deu. Não dá mais para ficar reclamando da mesma luta. Existe uma direção que Deus te deu. Sai desse lugar de conforto. Sai do barco. Sai desse lugar de acomodação, de segurança. Ali ele tinha provisão. Ali ele tinha um socorro do parente perto se precisasse. Ali ele tinha para quem gritar e para quem clamar. Mas quando ele se coloca num caminho
onde ele vai para um lugar onde ele não conhece ninguém, ele se coloca na dependência do Deus vivo. E Deus te chama nessa noite para se colocar na dependência dele. Não só essa noite, mas Deus tem te chamado ao longo desses 3 meses para você se colocar na dependência dele, em nome de Jesus. Você vai abrir mão daquilo que é a sua segurança para viver debaixo da direção de Deus. Quando ele começa a caminhar na dependência do Senhor, isso traz um crescimento para ele, espiritual. Traz a cura na alma dele. Traz a transformação no interior dele. Traz um crescimento e uma prosperidade financeira. Ele começa a viver mais do que ele pensou, sonhou, desejou. Enquanto você ouve a voz de Deus e fala, calma, Deus sabe. No tempo de Deus, Deus está trabalhando. Está trabalhando aonde se você não quebranta teu coração? É igual louça na pia. Ora para a louça ser lavada. Vai lá, olha para ela e fica orando. Quero ver se ela se lava. Lava? Faz uma campanha de jejum e de oração. Está repreendido o que entrou na tua vida em nome de Jesus. O que entrou na tua vida na aula de Salmos, ela tem que permanecer. Amém? Deixa eu pegar Então assim, presta atenção. Se você ouve e não se posiciona naquilo que ele te deu como direção, não vai acontecer. Se Deus te deu uma ordem, sai, o que você tem que fazer? Anda, o que você tem que fazer? Então não adianta você ficar parado, esperando um tempo oportuno. O tempo oportuno é agora. Agora é a hora de você sair, agora é a hora de você andar, agora é a hora de você se posicionar. Mas é loucura, exatamente, para caminhar com Deus, é caminhar pela fé. É loucura alguém andar sobre as águas. É loucura ver uma sarça ardendo e não se consumindo, e uma voz saindo no meio dela como foi com Moisés. É loucura para o mundo o evangelho, mas para você é poder de Deus e milagre. Então está na hora de você começar a viver poder de Deus e milagre em nome de Jesus. Mas para isso você precisa se colocar na rota que o Senhor te deu. E uma das direções que Deus deu para Abraão foi: deixa aí a sua parentela. Para de dar jeitinho na palavra de Deus para ser legal. Para de dar jeitinho na palavra de Deus para justificar os teus erros, o teu pecado e a tua acomodação. Quando Abraão sai, ele tinha que sair ele, Sara, porque na verdade era Abrão ainda. Tinha que sair Abrão, Sarai e tudo que pertencia a ele. Ele não tinha que levar Ló com ele. Ló estava ocupando um lugar que não era dele. Na vida de Abraão, Ló ocupava um lugar que era de Isaac. O lugar era de Isaac, o lugar não era de Ló. O lugar era de Isaac. No lugar da tua promessa, você não pode colocar as desculpas na tua alma. No lugar da tua promessa, você não pode colocar aquilo que o Senhor mandou você largar lá atrás. Isso atrasa aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Você vê que Abraão caminhando com Ló, e você vê nessa caminhada de Abraão as coisas acontecendo. Um Abraão que dizia meias verdades, como ele falou no Egito, agora já não era mais um Abraão que falava meias verdades. Na caminhada com o Senhor precisa haver progresso, meu irmão. Não dá para você caminhar com o Senhor e permanecer do mesmo jeito. Tem crente
gente aqui que passa por processo e Deus bota na prova, esmaga, espreme, dali 5 dias está na mesma coisa de antes, porque aquilo que precisa arrancar de dentro de você, você não arranca. Começa a arrancar hoje as suas desculpas em nome de Jesus. Você não pode andar com desculpa para carregar Ló, não. Ló atrapalha você de viver o novo de Deus. Ló atrapalha você de viver a herança que o Senhor tem para a tua vida. Ló atrapalha você de ver o cumprimento da palavra de Deus na tua vida. Essa noite você vai abrir mão de Ló em nome de Jesus. Ló não foi feito para caminhar com você. Cada dia que Abraão caminhava com Deus, Abraão era mais transformado. Deus abençoou Abraão, abençoou. Ele continuou ouvindo Deus, continuou. As meias verdades saíram da vida dele, saiu. Ele saiu do meio da parentela, saiu, mas a parentela não saiu dele. O dia que Ló resolveu caminhar para um outro lado, para uma outra direção, o dia que Ló resolveu ir para outro lugar, Deus mostrou para Abraão a terra de Canaã. É só você continuar lendo. Abraão no Egito, Abraão e Ló se separam. Aí versículo 14 do capítulo 13. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. No começo é sai. Sai. É abrir mão. Tem gente que pensa que abrir mão é se eximir de responsabilidade. Não, meu irmão. Abrir mão é tirar a dependência emocional que você tem. Quando os reis foram lá saquear os 5 reis, levaram Ló cativo. E Ló já não estava com Abraão. Mas Abraão juntou a meia dúzia que ele tinha na casa dele e foi guerrear e trouxe Ló e tudo que era de Ló de volta. Ele não foi responsável com a família dele. Ele trouxe Ló de volta para a moradia de Ló, com a família de Ló, com tudo que precisava. Essa história de que, como é que o mundo fala? Tóxico. Desliga. É tóxico, desliga. E o perdão de Deus? E a cura do Senhor no teu coração? E a transformação de Deus na tua vida? Sabe o que eu aprendi esses dias numa aula? Falando sobre justificação, justiça de Deus. O exemplo que o rapaz deu foi o seguinte. Numa briga entre casal, o ofendido não é um homem nem a mulher. O ofendido é o Senhor, é o nome dele que fica envergonhado. Entenda uma coisa, diante de Deus, todos nós somos culpados. Todos nós somos pecadores. O que nos justifica é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Se o erro do teu irmão foi menor ou maior, não interessa. Você vai usar de misericórdia e de compaixão para com ele. E você vai receber da parte dele, em nome de Jesus, porque é servo de Deus, lavado, remido no sangue do Cordeiro, a misericórdia e a compaixão. E se você não está entregando isso sobre o outro, então você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Já nasceu da água? Então começa a nascer do Espírito. Nascer do Espírito é ser guiado pelo Espírito, é ser conduzido pelo Espírito Santo. Abraão ouviu a voz do Senhor e ele era conduzido pelo Senhor. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele largou mão de tudo da segurança dele e foi. No dia que Ló precisou, ele foi lá e resgatou Ló e trouxe de volta. No dia que Deus enviou um anjo. No dia que Deus foi na casa de Abraão. Porque é isso.
Deus foi na casa de Abraão. Eu vou ocultar de Abraão aquilo que eu vou fazer. Deus pode entrar na tua casa, meu irmão. O ambiente da tua casa é o lugar onde há a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele está limpo e adornado física e espiritualmente para que o Senhor se manifeste lá e fale com você face a face. Mas a responsabilidade é sua. Mas a minha é sua. É sua. Você prepara o ambiente para a manifestação da presença de Deus. Não, ali diz que eram homens, ali diz que eram anjos, ali diz Deus foi na casa de Abraão, ponto. Eu vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer. E Abraão já tinha intimidade suficiente para conhecer o coração de Deus. Você já tem intimidade suficiente para saber aquilo que você fala, se agrada a Deus ou não. Você já tem intimidade suficiente para saber se aquilo que você faz agrada ao Senhor ou não. Você já tem intimidade suficiente para saber se o altar que você está levantando dentro de você, dentro da tua casa, dentro da tua família, é um altar que glorifica o nome de Deus ou não. Você já sabe o que agrada ou o que não agrada. Abraão sabia. E ele se coloca mais uma vez intercedendo por Ló. Não era para Ló caminhar com ele, porque ele não ia fazer parte da promessa e da herança que Deus tinha para Abraão. Mas isso não significa que ele não era abençoado por ser parente de Abraão. A bênção de Deus na tua vida é mais do que sobre você. É sobre você, é sobre quem anda com você, é sobre aqueles que servem na tua casa, é sobre aqueles que servem na tua empresa. A bênção de Deus é sobre os seus filhos, é sobre os seus netos, é sobre os seus bisnetos. A bênção de Deus não é só sobre você, é sobre aquilo que Deus tem feito na tua casa, na tua família, para a glória do nome dEle. Não impeças o agir de Deus. Nessa caminhada, nós vemos em Gênesis capítulo 15, um Abraão onde Deus precisa motivá-lo. Tem horas que a gente precisa ouvir de Deus e ser motivado pelo Senhor. Tem horas que a gente precisa que o Senhor olhe para o nosso interior e cure a nossa alma. Abraão era próspero, Abraão tinha terra. Abraão já tinha intimidade com Deus suficiente de conhecer. Mas Abraão não tinha um filho. Mas Deus falou que ia ser bendita todas as famílias da terra. Mas ele não tinha um filho. Naquele dia, Deus anima Abraão. Hoje Deus anima você. Mas você precisa crer. Se você não crê, não adianta. Se você achar, é porque a pastora, não vai adiantar, meu irmão. Não é a pastora, não. A pastora não tem poder em si mesmo de dizer haja. Mas o Deus que está no céu, através do seu Espírito, libera a palavra e ele diz haja e há. É ele quem libera a palavra e é ele quem garante a palavra. Não é tempo mais de meninice. Deus vira e fala, Abraão, de novo, Abraão, vocês entenderam. Vira e fala, Abraão, não é o teu servo que vai ser seu herdeiro, vai ser aquele que virá de Sara. Vai vir de Sara, meu irmão. Mas Sarai, desse jeito, essa mulher desse jeito, e você, Abraão, desse jeito? Mas Sarai é estéril. E você, Abraão? Porque na caminhada, no aperfeiçoamento do Senhor, Deus entrega uma identidade nova sobre Sara e Abraão, que deixa de ser Sarai, deixa de ser Abraão, para ser Abraão e para ser Sara.
Deus tem identidade nova sobre a sua vida, mas você quer ser aquilo que você foi há 500 anos atrás. Para com isso, meu irmão. Para entrar na terra da promessa, precisa receber a identidade nova do Senhor em nome de Jesus. Olha o crescimento. Sabe o que é interessante? Capítulo 15, o Senhor fala que Ele falou com Abraão em uma visão. Do homem que estava ouvindo a voz de Deus, ele foi ter uma visão. Na tua caminhada, você vai reconhecer a voz de Deus, quer em visão, quer em sonho, quer em manifestação de presença, quer audível, quer na palavra, você vai reconhecer a voz do teu Senhor em nome de Jesus. O problema é que em meio à angústia, às vezes Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e a gente está embriagado com a angústia. A gente está embriagado com o acontecimento, embriagado com aquilo que está vivendo, embriagado com o que está sentindo, embriagado com aquilo que está por vir, está ali naquele movimentação de embriaguez e não consegue ouvir a voz de Deus. E aí Deus vai fazer o quê? Vai levantar os seus meios para falar com você. No caso de Abraão foi uma visão, ele conseguiu ainda ter uma visão. No caso de Balaão, ele abre a boca da jumenta para falar, não está vendo o anjo aí na frente? Tem horas, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Ser instrumento de Deus é privilégio. Mas se não se envaidece, não. Porque Deus usou até a jumenta. Abriu a boca dela para falar, tem um anjo aí na frente. Para abrir a boca e anunciar a vontade de Deus, Deus usa quem Ele quer. Por amor a uma vida. A gente precisa manter nossa bola baixa. Bota ela no lugar dela. Que ele cresça. É isso mesmo. Tem que diminuir para que ele cresça. É Ele que fala, é Ele que faz, é Ele que sustenta. E você é um no meio de multidão que Deus usa nessa terra, amém? Mas a dor, a embriaguez, aquilo que são as circunstâncias, os acontecimentos, pode nos impedir de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Então Deus ali se manifesta para Abraão numa visão. E aí ele fala, ele confirma a promessa do filho, a herança, e fala, eu vou fazer de ti uma nação. Eu não estou te prometendo um Isaac, eu estou te prometendo mais do que você está pedindo. Eu estou te prometendo uma nação. Eu estou te prometendo mais do que você está almejando. Aquilo que você achou que não tinha jeito, eu estou dizendo que tem uma nação para você. Diante daquilo, ele entrega uma oferta. O que eu faço, Senhor? Para viver essa promessa, o Senhor dá a direção de uma oferta. Olha lá, Gênesis capítulo 15. E ali ele oferece o sacrifício ao Senhor, ele adora ao Senhor com o sacrifício. Fica enxotando os bichos que quer vir comer aquilo que ele ofereceu no altar do Senhor. E no final do dia, já cansado, Deus ainda tinha muito a falar com Abraão. Você quer saber de uma coisa? Fazer a obra de Deus cansa. Cuidar daquilo que é do Senhor cansa. Mas o Senhor é aquele que continua falando conosco até em sonhos. Porque naquela mesma noite, o Senhor visita Abraão no sonho e fala com ele. O problema é que você não se renova. Sabe qual é o maior problema para que não haja transformação? Sabe o que eu gosto do Senhor? Eu gosto tanto, uma característica que eu gosto muito dele, é a onisciência. Eu não preciso fingir. Eu já não gosto desse negócio de fingir. Não gosto de máscara. Não gosto de parecer. Não gosto. Eu gosto de ser quem eu sou. Eu sou assim. E o que Deus não gostar em mim, Ele está disponível. Aqui, eu estou aberta para viver uma transformação do Senhor. Eu não quero ser isso aqui, que a gente vem aqui na segunda, tá assim. Você vem na terça, como é que tá?
Assim. Você vem na quarta, você vem na sexta, mas qual que é o propósito? E só. Mas se isso aqui for de verdade, fosse de verdade, o que não é, você ia pegar eu bagunçando o arranjo da igreja. Ela ia ter cheiro, não tem cheiro. Ela ia ter néctar para a abelha produzir mel. Ela ia ter bichinho sendo alimentado dela. Quando ela morresse, porque isso aqui não morre, não se completa o propósito e o ciclo da vida. Quando ela morresse, ela ia servir de alimento para as outras plantas. Porque aquilo que o homem julga ser imperfeito, Deus aproveita em todas as coisas. Não entendeu? Aquilo que o homem julga ser imperfeito, Deus aproveita em todas as coisas. Mas quando é artificial, não alimenta, não transforma, não liberta, não produz nada, só poluição. Está morto. Se você jogar lá fora, é plástico. Quantos anos para se decompor? Sabe o que eu gosto de Deus? Eu não preciso parecer nada. O dia que eu estou muito brava com uma situação, muito aborrecida com uma situação, muito indignada com uma situação, e que Ele me chama para falar, eu falo, Senhor, se eu abrir minha boca, eu vou pecar. Então vamos fazer o seguinte? Vamos ter esse tempo diferente. Eu não quero pecar. Eu não quero te ferir. Mas eu não vou deixar de ter o meu tempo com Ele. E eu não vou mentir para Ele. E nem para ninguém que caminha comigo. Eu não preciso disso. Como é que eu vou glorificar o nome do Senhor? Ah, desculpa, irmão. Quem aqui passa por luta? Quem aqui já passou por problema com filho? Levanta a mão. Você não, só quem não tem filho, né, não? Quem aqui já passou por problema no casamento? Quem aqui já passou por problema com pai e mãe? Aí vem uma pessoa que quer se passar perfeita. O que ela tem para te acrescentar? Uma pessoa que nunca soube o que é passar fome na vida. O que vai falar para você acerca de passar fome? Deus proverá? Fala para mim o que essa pessoa vai te ensinar. Qual o caminho que ela vai te ensinar? Uma pessoa que nunca precisou fazer um currículo e bater de porta em porta para ir atrás do emprego, vai saber te ensinar? A vida inteira teve as facilidades da vida dela. É diferente de alguém que foi lá e que foi construindo pouco a pouco. Entenda, Deus construiu pouco a pouco com Abraão um relacionamento, uma vida, uma entrega. E Deus está construindo com você, pouco a pouco, um relacionamento, uma vida, uma entrega. Algo que é diferente e que aos olhos do mundo vai glorificar o nome do Senhor com tudo aquilo que é imperfeição e com tudo aquilo que é qualidade, em nome de Jesus. Agora, não se acomode nas imperfeições. Quando você identifica uma coisa errada, você tira da sua vida. Você não faz meios para conviver com ela. Eu tenho algo dentro de mim que precisa... Vou dar um exemplo bem doido. Tenho algo dentro de mim que precisa sair. Mas eu fico buscando meios de justificar para mim mesmo que eu sinto, de negar para mim, de negar para quem está do lado, de esconder. Eu continuo convivendo com aquilo. E seu Loki precisa ficar longe de você em nome de Jesus. Enquanto você negar para você mesmo que isso está dentro de você,
Enquanto você negar para você mesmo que você carrega isso no teu interior, enquanto você falar que não tem nada a ver, enquanto você achar que a pastora que é a louca que está denunciando algo que não existe, isso continua dentro de você e vai ganhando força. Mas a partir de hoje você abre mão para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida em nome de Jesus. Não adianta você querer levar junto aquilo que o Senhor tirou da tua vida. Aquilo que o Senhor está levando para longe de você. É tempo de receber a nova identidade do Senhor. É tempo de receber o novo nome do Senhor. Deus tem um novo nome para a tua vida. Como assim, pastora? O teu nome não é grosseiro. O teu nome não é rejeição. O teu nome não é vítima. O teu nome não é o nome da luta que você está vivendo. O teu nome é o nome que o Senhor entrega sobre você, a identidade de filho. Na guerra que você enfrenta, onde muitas vezes é para ser exposição, vergonha, dor, humilhação. Olha Abraão, voltando para Abraão. Ele tinha tudo, ele só não tinha um filho. A esposa dele era estéril. A madre dela estava fechada, Deus fechou a madre. Entenda que tem coisa que é para a glória do nome dele. E no tempo certo vai acontecer. Mas é para a glória do nome? Não é para vergonha. O nome de Sara não é estéril. É mãe de nações. É princesa. O nome de Abraão é pai de nações, pai de multidão. Não é aquele que não tem descendência. Não é o pai só de Ismael. A promessa de Deus para se cumprir na tua vida, muitas vezes, ela é condicional. Ela depende de como você vai caminhar. A promessa da salvação é para todos. Ela é um presente de Deus para todos. Mas se você não quiser receber o presente, você vai levar ele para casa? Não depende de nada para você ser salvo. Só crer e aceitar. Você entende? Você só precisa aceitar. É o maior presente que você pode ganhar na sua vida. É a salvação. Você só precisa receber. Agora, tem promessa de Deus na sua vida que depende de você fazer. A promessa para Abraão chegar na terra prometida dependia dele andar. Como é que ele vai chegar na terra prometida se ele não sair do lugar dele? Como é que você vai viver a tua promessa se você não sair desse lugar? É condicional. A direção que ele já te deu, ele não vai te dar uma direção nova. O que você precisa fazer? Larga a ló e começa a andar. E no meio do caminho, quando eu estiver abatido, ouça o que Deus tem para você. Veja o que Deus tem para você. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contar. Porque é isso que eu tenho para a tua vida. Começa a enxergar o que Deus tem para você. Quando você larga Ló, você começa a enxergar a terra prometida, você começa a enxergar a herança que Deus te deu. Quando você larga Ló, você começa a ter visão, você começa a ter sonho com o Senhor. Quando você larga Ló, você começa a viver tudo aquilo que Deus preparou para você.
Quando você larga Ló, você se assenta na mesa da comunhão do sacerdote, porque ele se assentou na mesa da comunhão de Melquisedeque. Lá tinha pão e vinho. Este é o cálice da nova aliança do Senhor. Fazer isso todas as vezes em meu nome, disse Jesus. Ramachei Aralabás. Quando você larga Ló, você consagra o seu dízimo e a sua oferta, porque Abraão consagrou. Você começa a construir uma história de vida com Deus. É diferente. Aí ele traz a marca na tua carne, que todo aquele que enxergar, todo aquele que saber que você é da descendência de Abraão, tem uma marca em você. Hoje a marca está no teu interior. Você não anda mais do mesmo jeito. Não tem como você andar com Deus e não ser marcado, meu irmão. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Não tem mais como ser do mesmo jeito. Acabou, irmão, acabou. 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 O que você era já foi. Morreu nas águas do batismo. Acabou. O que passou, passou. Acabou. E quando ele entra na terra da promessa, com tudo aquilo que ele está vivendo, com os dias de riso dele no colo, o Senhor fala: me entrega os teus dias de riso hoje. Porque na dor a gente busca. Na angústia a gente busca, na vergonha a gente busca. E nos dias de riso, aonde está teu coração? Olha o que Deus fala. Abraão, me entrega o teu filho, Isaque. Aquele a quem você ama. Me entrega em sacrifício. Se você tem alguma coisa na tua vida que você não consegue entregar para Deus, ela não pode estar na tua vida. Porque ela é teu Deus. Abraão sabia que a promessa de Deus era com ele, Isaque. Que através de Isaque seria uma grande nação. Deus falou antes de Isaque nascer. Então, se Deus está pedindo Isaque em holocausto, ele não está matando a promessa dele. Ele não está invalidando e nem mudando nada. Ele está te libertando da dependência da promessa. Ele está te trazendo para caminhar com Deus da promessa em liberdade. Você esperou tanto tempo, você orou tanto tempo, você jejuou tanto tempo, você ficou lá tanto tempo, mas isso não vai ser o teu Deus. Entrega! Eu já falei, o segredo está na entrega. Entrega! Segundo culto, entrega! Domingo passado, entrega. Esse domingo, entrega. Que dificuldade é essa de entender que você precisa entregar? Se fosse para ser sacrificado no altar, Abraão sabia que Deus é poderoso para trazer a vida de volta. Entenda uma coisa. Era o pai sacrificando o filho. O pai sacrificou o filho por amor a você. O pai sacrificou o filho por amor de nós. Foi para o altar em obediência. Qual o seu problema de ir para o altar em obediência? Altar é lugar de sacrifício. Sacrifício requer mortificação da carne. Sacrifício requer derramamento de sangue. Sacrifício requer mortificação da carne. Derramamento de sangue. Preço a ser pago. O preço já foi pago com Jesus, meu irmão. Mas para você crescer, você precisa abrir mão. Mortificar a tua carne, pagar o preço. Como é que você quer aprender a Bíblia sem ler a Bíblia? A palavra que Deus libera dentro da desfrutar é para a tua vida. E você come de tudo, se rola na lama, mas não ouve o que Deus fala aqui. Por isso que 7 dias depois, Ele tem que falar para você, entrega. Entrega, meu irmão, entrega no altar, entrega. Se Deus
te pedindo, entrega. O que Deus está te pedindo que você não entregou ainda? Entrega em nome de Jesus. O Deus que fez a promessa, Ele não mudou, Ele não invalidou a promessa, Ele é o mesmo. Tanto é que Abraão fala assim, nós, eu e o menino, eu e o moço, subiremos, adoraremos e voltaremos. Porque Deus não mente. Aonde está teu coração? Que Deus é esse que você serve? Ele sabia que o Deus que ele serve é o autor da vida. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Ele sabia disso. Ele tinha convicção que ia voltar com Isaac. Porque tinha uma palavra para se cumprir na vida de Isaac, que era ser uma nação. Se ele sacrifica ali e Deus não faz nada, o que acontece com a promessa? Não se cumpre. Acabou ali. Sabe qual é o problema? É que você não ouve o que Deus te fala. Abraão ouvia. Ele ouviu que de Isaac sairia uma nação. Então se Deus pediu em holocausto, eu entrego. Porque de Isaac ainda sairá uma nação. Mas você não prestou atenção. E aí o seu coração se enche de dúvida. Que voz você está ouvindo? Eva ouviu a voz da serpente. Que voz você está ouvindo? Porque Deus não mudou. Que voz você está ouvindo? Que você não consegue mais caminhar com o Senhor com a mesma alegria de antes. Que voz você está ouvindo? Que você não consegue mais servir a Deus com a mesma alegria de antes. Que voz você está ouvindo? Ana ouviu a voz do sacerdote e voltou com milagre. Abraão ouviu a voz de Deus durante toda a caminhada dele. Moisés ouviu a voz de Deus. Primeiro na sarça, não podia se achegar, depois no monte, subiu, foi volto pela nuvem de glória. O único dia que ele resolveu não obedecer, que Deus falou, fala a rocha, e ele resolveu ferir a rocha, ele deixou de entrar na terra da promessa. Você não foi chamado para andar em desobediência, meu irmão. Moisés, a gente está falando do libertador. A gente está falando do governador. Ele governou aquele povo. Se a gente está falando do profeta, quantos dons tinha naquele homem? Moisés, o dia que ele resolveu não obedecer e fazer as coisas do jeito, ele deixou de viver a promessa. Para de fazer as coisas do seu jeito e começa a fazer do jeito que Deus te ordenou. Para que você possa viver a promessa de Deus em nome de Jesus. É para matar? Vou matar. E quando ele está lá, o menininho amarrado, ele levanta o cutelo. O que o anjo fala? Aí Deus manda o anjo, aí Deus nem vai mais. Ele manda o anjo e fala, pode parar, Abraão. O Senhor queria saber o que estava no seu coração, o cordeiro está ali. Presta atenção. Olha o que Abraão fala para os moços dele quando sobe. Deus proverá para si quem proveu o cordeiro para resolver o maior problema da tua vida? Quem sacrificou o filho por amor à tua vida? Não te dará junto com ele todas as demais coisas? Presta atenção, meu irmão. Dia difícil todo mundo vai ter. Como você vai passar com esse dia se você vai falar assim, ô Jesus, vem aqui. Não me larga não. Não me larga, não me larga. Jesus, não me larga não. Fica aqui comigo. Jesus, não me deixa. Bora pra lá. Vamos pra cá. O que eu faço agora? Bora junto, Jesus. Eu faço, mas você vem junto. Me deixa não. Ou se você vai falar assim, Jesus não me ouve mais. Ou você vai falar assim, você me abandonou. O inimigo está comendo pau em cima de mim, tu não está fazendo nada. Não, fica aí, Jesus. Essa eu resolvo. É escolha, irmão. No dia bom, não larga não, Jesus. No dia mau, no dia bom, não larga não, Jesus. No dia mau,
Não larga, não. O problema é que no dia mal você larga. Não é para você largar Jesus, não, meu irmão. Abraão não largou, Abraão não duvidou, Abraão creu em todas as palavras e promessas que Deus liberou sobre a vida dele. Deus não oculta nada de ninguém. Deus falou para Abraão: e a tua geração vai ser escrava numa terra peregrina, mas vai voltar. Deus não oculta as dores, Deus não oculta aquilo que você vai passar por dificuldade. Ele fala: ó, vai para lá, mas eu vou trazer de volta. Você não pode alargar Jesus. O Aquim, ó. O Andrei a gente larga. É tudo com A, né? Kim, Andrei. Pior seria se eu chamasse de Anderson, né? Não larga Jesus. Você larga Jesus no meio da guerra. Sabe o que é pior? A culpa é da diaconisa. A culpa é do presbítero. A culpa é do diácono. Não, a culpa é do líder de casal. A culpa é do Zé Carlos. A culpa é da pastora Raquel. Meu irmão, todo mundo é culpado. Mas a culpa foi colocada em Cristo Jesus, amém? O peso da culpa está lá. Senhor, eu errei. A culpa era minha. Agora me ajuda a me virar com essa bagunça. Abraão errou, irmão. Ele mentiu. Deus teve que entrar no meio e arrumar a bagunça dele. Ele contou uma meia verdade. Falou que Sara era irmã. Sara era esposa. Ah, é meia irmã. Ele fica dando um jeitinho. Tem jeitinho não, irmão. Deus quer te levar para as águas mais profundas. Deus quer que você viva a promessa dele. Presta atenção. Jesus se retirava em oração. Para falar? Para ouvir. Que voz você está ouvindo? A voz da fofoca? Da maledicência? Do faz de conta? Que voz você está ouvindo? A voz da serpente? Que voz você está ouvindo? Porque a voz de Deus, ela te leva para o caminho da promessa de Deus. Se Abraão tivesse falado assim: ó, presta atenção, você que é oficial. Deus me pediu um sacrifício e eu sei sacrificar. No lugar do cordeiro é o meu filho. Então eu vou amarrar, vou preparar o altar, eu vou amarrar, eu vou botar a lenha e eu vou sacrificar. Porque eu sei fazer. Ele teria ouvido o anjo? Cuidado com aquilo que você sabe. Você precisa continuar ouvindo a voz de Deus. Se você parar de ouvir a voz de Deus, se você parar de buscar a direção do Senhor, você vai buscar a direção de quem? Se você buscar a direção em qualquer lugar nessa terra, menos no Senhor, menos no teu quarto de oração, como que vai ser a tua vida, meu irmão? Presta atenção. Vamos dar uma olhadinha. Boneco está sendo tratado igual gente. Vamos botar soro na veia do boneco. Propaganda da escola. Aqui o seu bebê vai crescer. Vai crescer como? Vamos racionalizar um pouco. Vai crescer como? Como? Aqui nós temos nutricionista. Mas come. Como? Vai comer como? Gente, presta atenção. O mundo está doente. O mundo está ensinando do jeito dele. Nós não precisamos do jeito do mundo, nós precisamos do jeito do Senhor. São pessoas doentes na alma, fugindo da realidade. E você não pode fugir da realidade em nome de Jesus. A sua fé não é para ser uma fuga da realidade. A sua fé é para ser refúgio no Senhor, para que Ele te fortaleça e te dê vitória.
diferença, pastora? Eu me refugio, me fortaleço no Senhor, recebo a direção e volto para a minha realidade, para viver a promessa de Deus na minha vida. Se Deus falou que vai me dar um Isaac, o meu Isaac vai chorar. O meu Isaac vai correr, o meu Isaac vai pular, o meu Isaac vai comer, o meu Isaac vai brincar, o meu Isaac vai crescer, vai se multiplicar e vai ser nação. Não adianta eu pegar um substituto e falar assim, a experiência de ser mãe. Peraí, vamos ter a dor de parto então, vamos afastar esses ossos então. Vamos carregar o peso na barriga, a dor na mama de ver a criança crescendo e a mama pesada. Bora então, bora colocar a cria aqui do lado e cozinhar. Você põe a cria de um lado e mexe a panela na outra. Bora levantar 3 horas da manhã porque a cria está chorando. Que é que você quer? Já mamou, já trocou, já toma banho. O que você quer? Tá com cólica, tá com quê, criatura? Sangue de Jesus tem poder. Tira a perturbação desse quarto. Senhor, cura essa criança. Vai pagar o preço. Tem promessa, irmão, que você paga o preço. Sara não ia viver a promessa por intermédio de Agar. Você não vai viver a sua promessa por intermédio de escravo. A tua promessa vem do Senhor e nasce da livre. Promessa de Deus. Você tem que sentir dor de parto. Você está gerando. Você não sabe, mas está dentro de você. Você começa a perceber depois, mas está dentro de você. Entenda a promessa na vida de Sara. Estava dentro de Sara. Estava gerando. Ela não sentiu. Depois ela começou a sentir um enjoo. Depois ela começou a sentir tontura. Depois ela começou a sentir as pernas inchadas. Depois ela começou a sentir tudo doendo, o corpo mudando, os hormônios alterando. Depois ela sentiu a dor do parto. E depois ela sentiu a dor da amamentação. Ou não dói para amamentar? Não racha, não sangra? Levanta de madrugada. Vai, Sara. E a criança? Não veja a hora de estar andando que não pesa mais. Pelo amor de Deus, menino, não mexe aí, não sobe ali. Vai se queimar, vai se machucar. É assim ou não é? A dor. Pagaram o preço. Desce daí. Se você se machucar. Adolescência, outra dor. Oh, não é? Tá. A dor da adolescência. Misericórdia, né, Ana? Você fica no coração assim, ó, na garganta. Mas teu Isaac está crescendo. Teu Isaac está crescendo. Aí depois chega a fase de casar. Não casa nunca. Vai casar com quantos anos? 40. Não foi com 40 que Isaac casou? 40 anos. Abraão não chegou a ver Jacó e Esaú. Mas não é porque Abraão não estava vivo que a promessa ia deixar de se cumprir. Não é porque você não vê que a promessa deixa de se cumprir. A promessa não tem só a ver com você. Tem a ver com a geração. Mas se você não chegar no seu filho e falar assim, filho, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Vem cá, filho. Mãe vai te contar uma coisa. Presta atenção. O bicho está pegando aqui em casa. Satanás está querendo destruir a nossa casa, a nossa família, o seu futuro, o meu futuro, o casamento meu e do seu pai. E o que você vai fazer? A gente precisa entrar em guerra junto. Ele precisa saber que aqui tem uma família que ora, que jejua, que clama, amém? E você precisa andar em santidade. Está ouvindo? Você não tem outra opção. Mas esse filho aqui tem 3 anos de idade. Vamos orar que o diabo é feio, ele vai embora.
Mas esse filho aqui tem 7 anos, não interessa. Nós vamos... O diabo quer roubar nossa vida, nós vamos orar. Amém? A partir de hoje você não come bala. Meu irmão, não interessa a idade do teu filho. Se você não começar a apresentar para o teu filho o mundo espiritual e as guerras que se levantam, ele não vai ter marca, ele não vai ter experiência, ele precisa ser forjado pelo Senhor. Ai, mas é criança. Ai, mas não sei o quê. Aí quando for adolescente, você quer que ele fique na presença. Na presença do que você ensinou a vida inteira. Longe de Deus. Longe da presença, longe da experiência. É tempo de você começar a cuidar da tua casa do jeito de Deus. Fica se espelhando em casa destruída, em casamento destruído, em tudo ruína. Filho destruído, filho desobediente, filho mal educado, filho que não tem obediência com Deus, não tem obediência com o Senhor, não tem obediência com os pais, filho mimado, filho birrento, pelo amor de Deus, o teu olhar tem que estar no Senhor. Para de se espelhar naquilo que não é teu espelho, o teu espelho é Jesus Cristo, amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Pastora, você acabou de falar que tem que ser verdadeiro, que não pode ser de plástico. É, meu irmão, mas isso não significa que eu tenho que pegar o pior das pessoas como exemplo. Deus, Ele quer te marcar para entrar na terra da promessa. Sem a marca você não entra. O selo do Espírito Santo está sobre a tua vida, amém? Tudo que você precisa, Deus proverá para você, para a tua casa, para a tua família. Entenda o que você precisa. O que você precisa. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos em nome de Jesus. E a colocar diante do altar do Senhor. O que, pastora? O seu lugar de conforto. Quantas vezes Deus te libera uma palavra e você não anda de acordo com essa palavra? O sacerdócio da sua casa é você, não é sua esposa. Meu Deus. Você precisa começar a se mover, a andar, a mudar o seu modo de vida. Abraão, ele se tornou um líder. Abraão se tornou uma pessoa bem-sucedida. Abraão se tornou o pai de nações porque ele obedeceu. Abraão começou a viver na dependência do Senhor. A partir daí veio um crescimento espiritual. As feridas foram tratadas. O não ter o Isaac já não era mais problema porque ele tinha uma promessa. Ele ouvia a voz de Deus, ele andava com Deus, ele sentia a presença de Deus. Deus falava com ele em sonho, Deus falava com ele em visão. Deus enviava anjo para falar com ele, mas em todo tempo ele estava ligado naquilo que eram as direções de Deus. E você precisa estar ligado nas direções que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Deixa esse Ló hoje na presença do Senhor, porque esse Ló não entra em Canaã com você. Deixa esse Ló hoje na presença do Senhor, porque ele te atrapalha de viver o Isaac do Senhor, os dias de riso. Ele te atrapalha de viver na terra da promessa. Hoje é noite de deixar na presença do Senhor. Senhor, nós colocamos diante do teu altar o Isaac. Nós colocamos, Senhor, diante do teu altar toda a dependência emocional, tudo aquilo que estava no lugar de viver a promessa do Senhor, tudo aquilo que a gente estava dando como jeitinho, tudo aquilo que a gente estava inventando história para caminhar conosco mais uma milha, e que o Senhor falou, larga, abandona, tudo aquilo que a gente estava levando como bagagem. Nós abrimos mão nessa noite. Senhor, tira as escamas dos olhos para que nós possamos enxergar a terra da promessa. Tira as escamas dos olhos, Senhor, e a incredulidade do coração para poder viver os dias de riso do Senhor.
É tempo de você começar a viver aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida. Não impeça o que Deus tem para a tua vida. Você está na transmissão, mas você também ora, irmão. Há uma terra prometida para você herdar, para você entrar. Há dias de riso sobre a tua vida, não é só dias de choro, não. Abre a boca e ora. Abre a boca e ora. Você sabe o que é o teu Ló, você sabe o que é o teu Isaac, você sabe aquilo que Deus quer acertar na tua vida, você sabe o que Deus tem te pedido que você não tem entregue, você sabe o quanto você tem existido. Não resista àquilo que o Senhor tem te pedido. Abre a boca e ora. Sabe que você não vive transformação porque você não ora. Você dorme no culto, não ora na hora da oração. Chega no teu dia a dia, não ouve a palavra que Deus liberou sobre a tua vida neste lugar. Chega no teu dia a dia, você não presta atenção. Reage de qualquer jeito. E ainda vira para mim e fala, calma pastora. Não tem calma pastora não, meu irmão. Tem você mergulhar e começar a exercer esse sacerdócio. Abre a boca e ora. Amasuki que ela mais soremanaceias. Checalabaceina manai sorebanai calabas. Chega, meu irmão, de dar desculpa. Não, mas como que eu vou fazer? Não, mas não é bem assim. Não, mas não é desse jeito. Não, mas ele não falou nada. Não, mas não sei o que. Para de dar desculpa. Rimanasorelabaceia alabas. Tem promessa na tua vida, tem promessa no teu casamento, tem promessa na tua casa, tem promessa na tua vida, mas está dependendo de você obedecer a direção que Ele já te deu. Tem direção que Deus te deu que precisa ser cumprida. Amai calabaceia, vai cumprir a direção. Para de falar que a culpa é da tua esposa que está fora. Se a tua esposa não está fazendo, faça você, mas não deixe seus filhos perecer. Faça você, mas não deixe a tua casa perecer. Você que está com a sua fé aí, meia boca. Levanta as suas mãos aos céus, porque hoje Deus libera um renovo sobre a tua vida. Vai viver a promessa, vai enxergar a promessa de Deus, vai andar em direção da promessa de Deus, vai carregar Isaac, vai ver a nação se cumprindo na tua vida. Ramanai calabaralabacheias. Imanachei calamananai sorelabas. Entra na minha casa, entra na minha vida. Olha o que você está pedindo. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Levanta as suas mãos dos céus. Declara aí, entra. Entra na minha casa. Pede para Deus mexer. Vai doer, mas Ele vai mexer. Pede para Ele te ensinar. Anai, calabaralabaralabas. Tá lindo o teu canto. Agora pede como oração. Entra na minha casa.
espírito escarnecedor pode sair do nosso meio agora, em nome de Jesus. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Você que nos assiste, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, entrega o teu Isaac, sai dessa terra, sai dessa casa, desse lugar de conforto e vai viver o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Vai.